Muito bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais este episódio aqui comigo. É muito bom estar nessa jornada e poder compartilhar um pouco de conhecimento com você. Hoje, neste vídeo, eu estou aqui com esse painel no Looker Studio aberto, que é o painel que nós construímos aí nos últimos vídeos no canal. Se você ainda não viu, vai lá conferir, eu vou deixar o card aqui na descrição. Porém, hoje eu vou utilizar a base de dados que nós fizemos lá no começo para criar esse painel que vocês estão vendo aqui. E eu vou demonstrar como utilizar alguns recursos do Google Planilhas para automatizar tarefas. E nesse caso específico eu quero mostrar como utilizar a opção App Script para poder fazer o lançamento, por exemplo, da conta aqui de uma forma um pouco mais facilitada. E aí você já vai aprender então como criar um script para automatizar algumas coisas, né? Fazer uma programação aqui dentro, semelhante ao que você vê em macros lá no Excel, porém aqui a linguagem é JavaScript. E aí, esse é o assunto do vídeo de hoje. Se você gosta disso, se tem interesse de aprender, fica comigo aqui até o final. Não esquece de dar aquele like, não esquece de compartilhar com seus amigos e vamos comigo nessa jornada. Bom, então aqui é a nossa planilha que nós criamos como base de dados para esse painel, numa série de vídeos anteriores. Nós temos aqui as contas, o nosso orçado e o nosso realizado. Eu quero demonstrar aqui de uma forma bem simples como utilizar a programação dentro, do Google Sheets, aqui a planilha do Google. E para isso eu vou criar aqui uma nova aba, uma nova página, que eu vou chamar ela de lançamento. E a ideia aqui é fazer uma espécie de formulário para facilitar o lançamento. Aí você pode acessar esse formulário, lançar a informação que você quer, de uma maneira que ela seja gravada aqui no final, dessa lista. Ela vai virando um registro aqui à medida que você vai lançando. Com o objetivo de facilitar, você pode vir aqui e digitar facilmente, da mesma forma que a gente vai fazer nesse formulário. Porém, o objetivo é ensinar você a utilizar esse recurso, utilizar a programação. E como que a gente faz isso? A primeira coisa é ter a planilha. A gente criou já aqui uma página nova. Então a gente vai colocar aqui eu vou estruturar esse formulário com 3 colunas, que é as informações que a gente tem aqui na nossa base. A informação primeira é a conta, Depois é a data e por último é o valor. Então a gente vai ter essas 3 informações. Eu coloquei uma debaixo da outra e na frente eu vou colocar os valores do nosso formulário. Feito isso, eu vou pegar aqui, copiar uma célula qualquer aqui para obter a validação que nós já fizemos nos vídeos anteriores. E eu vou colar aqui na conta. Então ele já vai buscar lá a mesma validação que nós fizemos e configuramos nos vídeos anteriores. Feito isso, para a data eu vou deixar aqui uma função que é o hoje. Dessa forma, sempre quando eu for fazer um lançamento, ele já vai estar na data atual. Vou remover aqui uma linha, deixar aqui na segunda linha. Eu vou aumentar um pouco o tamanho da fonte dessas células para facilitar a visualização. Vou colocar até um pouco maior, 24 aqui. Então nós temos aqui o nosso Forms, nosso formulário. E aqui vai ser onde nós vamos lançar o valor. Então vou deixar configurado aqui já com o valor monetário. Feito isso, nós vamos adicionar aqui um botão, uma espécie de botão para fazer parte do nosso formulário. Eu também vou vou colocar uma borda aqui nessa região e vou vir aqui na opção ver, mostrar e vou tirar as linhas de grade, para não ficar vendo as células. Por último, eu vou colocar aqui um botão que eu vou inserir um gráfico. Um gráfico não, um desenho. E aí nesse desenho eu vou adicionar aqui uma forma geométrica para representar ali um botão. Eu vou adicionar essa que é um pouco mais arredondada,
essa opção aqui. Tem um arredondamento e parece um pouco mais um botão. Eu vou colocar aqui um fundo da cor que eu quiser, um azul um pouco mais escuro, e a fonte vai ser branca, para dar um destaque. E eu vou escrever aqui então, registrar lançamento. Pode ser qualquer coisa que você quiser. Feito isso, nós temos aqui um botão. Só alinhei aqui. Eu vou tirar aqui também a borda, colocar uma cor talvez um pouco mais escura, para dar pouca diferença. Então tem aqui já um botão que eu vou utilizar como gatilho para disparar a ação de atualizar os nossos lançamentos. Então sempre quando eu for fazer um lançamento, por exemplo aqui no realizado, ao invés de descer aqui e procurar, eu vou vir aqui, preencher qual é a conta que eu quero, por exemplo, colocar o valor e fazer o lançamento. E agora como é que faz esse lançamento? Como que automatiza isso, né? Então a gente vai criar aqui um app script. Então a gente vai vir aqui em extensões e vamos na opção app script. Feito isso, vai abrir uma outra ferramenta do Google, que é o Google App Script. E ele já vai sugerir aqui para nós uma função. Já a gente vai começar a escrever alguma coisa ali, né, para fazer a automação. E aí, o primeiro passo é dar um nome para isso. Então eu vou chamar isso daqui de lançar contas. Eu vou colocar um IT aqui para mim saber que é do YouTube. Bom, inicialmente aqui a gente está num ambiente de programação, muito semelhante a um editor de texto, né? Para quem já programa aí, um editor de código. Não se assustem para quem não tem, né, domínio de programação. Eu vou passar passo a passo como fazer esse recurso. E é uma função de certa forma simples e que já pode ser aí o pontapé inicial para você começar nessa jornada de programação, se é que você ainda não sabe fazer isso. Feito isso, nós vamos então criar uma função ali e vincular ela nesse botão, para quando nós clicarmos nele, seja executado a ação que a gente deseja, que é o quê? Copiar o que nós colocamos aqui, como a conta, a data e o valor, e lançar aqui em uma linha nova, né, a partir da linha final, da última linha. Então nós vamos criar essa nossa lógica. Voltando aqui, nós vamos criar uma lógica aqui dentro dessa função. Então a gente pode chamar essa função de lançar conta, por exemplo. E é aqui dentro dessa função que nós vamos escrever ali o código que vai fazer isso. Isso aqui é a linguagem JavaScript, dentro do App Script do Google. E aí, então, a linguagem de programação é, de certa forma, fazendo uma analogia de uma maneira assim bem simples, é como se você estivesse escrevendo alguma coisa para o computador, mandando uma mensagem ali para um computador, fazendo uma instrução para ele realizar alguma coisa, assim como você conversa com alguém ali no WhatsApp, por e-mail, para passar alguma instrução para essa pessoa realizar. A diferença é que para o computador nós precisamos escrever de uma forma que não fique ambígua e que tenha de forma objetiva uma instrução clara que o computador entenda, para ele executar o que nós pedimos. Isso é uma linguagem de programação de forma bem sucinta. Então aqui nós vamos começar a estruturar nossa lógica para fazer o lançamento daquela conta. Então eu quero que, eu vou escrever aqui em linhas o passo a passo, o que nós vamos fazer. Então a primeira coisa que a gente vai fazer a gente vai pegar os valores que estão digitados ali na nossa planilha, no caso aqui na célula C2, C3 e C4, então nós vamos pegar essas informações digitadas em C2, C3 e C4, que vão ser ali a nossa conta, a data e o valor. A gente vai pegar esses valores, né? Vai manipular eles. Depois a gente vai fazer o sistema ou a rotina aqui ir lá na planilha, acessar, vamos colocar assim, né? Acessar a planilha
a página do realizado e aí obter a última linha. Para que a gente vai obter a última linha? Para saber qual é a linha, para adicionar uma nova linha após ela com os valores que a gente vai lançar. E aí registrar, então, os valores em uma linha após a última. Então a gente vai fazer isso. E por último, a gente vai limpar os campos. No caso aqui, para facilitar, eu vou limpar o campo, por exemplo, só de valor, porque o campo conta eu vou ter que selecionar de qualquer forma, então não faz sentido eu limpar ele. E a data também, como já está aqui uma função que eu coloquei hoje, também não faz sentido eu limpar ela, ela sempre vai estar na data atual. Eu vou limpar então o valor, que vai ser o campo que a gente vai digitar sempre a informação. Vou até destacar ele aqui, que vai ser o C4. Então a gente pode colocar aqui limpar o campo C4. E por último a gente pode talvez até apresentar uma mensagem de sucesso. Então esses vão ser os passos que a gente vai fazer para executar essa. Bom, estruturada aqui a nossa lógica, então nós vamos começar a escrever os nossos códigos aqui dentro. E aí a primeira coisa que a gente precisa fazer é manipular essas duas páginas, o lançamento e o realizado. Então cada coisa aqui dentro da planilha, aqui dentro do script, ela é tratada como objetos. Existe um conceito aí de programação orientada a objetos, inclusive eu acho que eu tenho até vídeos sobre orientação a objetos no canal, se você tiver interesse procura lá. E aqui, então nós vamos começar manipulando esses objetos. A primeira coisa que eu preciso fazer é buscar abrir essa página pelo script para obter essas informações aqui que a gente colocou. E aí como é que a gente faz isso? Nós vamos buscar, a partir de alguns recursos que o próprio AppScript fornece para nós, esses objetos. E aí para isso eu vou criar uma nova função, que vai ser uma função que vai me auxiliar a evitar repetir código aqui dentro do nosso programa. Então vou criar aqui uma função, uma nova função, function, que vai ser obter planilha pelo nome. E aí essa função ela vai receber aqui um nome, é um parâmetro que eu vou passar, e aí com base nesse nome ela vai abrir para mim uma determinada planilha que tem aquele nome e vai me retornar aquele objeto, aquela planilha, para que eu possa manipular ela. Assim, nesse exemplo, a gente vai abrir as duas planilhas, o lançamento e o realizado, porque eu vou copiar uma informação daqui para cá. Por isso que eu estou fazendo essa função de maneira que eu consiga, sempre quando necessário, abrir uma planilha, eu usar essa função. Então, vou criar aqui uma variável, eu vou declarar aqui essa função usando a palavra let. Eu vou chamar de sheet, que é a planilha que eu quero, e aí eu vou usar aqui uma função do próprio AppScript, que é SpreadsheetApp, que referencia um objeto ali da ferramenta. E aí eu vou utilizar aqui um método que é getActiveSheet. Para ele pegar, então, eu vou chamar o getActiveSpreadsheet. Para ele pegar a planilha que está aberta aqui, essa planilha que está aberta no momento da execução do script. Então, é isso que vai fazer. Então, ele vai retornar esse sheet, esse workbook ali, aqui dentro dessa variável sheet. E aí a gente vai retornar, eu vou retornar aqui com a palavra return, referenciando o objeto sheet, pegando uma função que se chama getSheetByName, ou seja, para retornar a planilha que tem aquele nome. E qual nome? O nome que eu vou passar como parâmetro ali em cima, nome.
Feito isso, nós já temos uma função aqui, bem simples, com duas linhas, que já vai automatizar alguma coisa para nós dentro do nosso código e vai evitar a repetição de código. Porque toda vez que eu for precisar abrir uma planilha, se eu não tiver essa função, eu vou ter que ficar repetindo pelo menos esse código aqui. Então eu vou colocar aqui só um comentário. Função que abre uma planilha pelo nome. Bom, agora nós já temos aqui a nossa planilha, então a gente vai criar, primeiro aqui eu vou obter essa minha planilha que se chama lançamentos. Ou lançamento, né? Lançamento, que é a primeira planilha que a gente criou aqui com o nosso formulário. Então vamos lá, let lançamento vai receber, eu vou chamar agora a função obter planilha pelo nome e vou passar simplesmente o nome dela aqui, lançamento. Beleza, então aqui agora eu já tenho, né, essa lançamento, só conferir se o nome está exatamente igual para ele retornar. Então aqui nessa variável, nesse contexto, a gente vai ter a nossa planilha, né, em um formato de um objeto dentro da programação. Feito isso, agora a gente vai obter os valores, que é o primeiro passo aqui, ó, que a gente tinha comentado antes. Obter os valores para cada uma das informações. Então a gente vai criar aqui algumas variáveis, que vai ser a conta. Nós vamos ter depois aqui uma variável que vai ser a data e uma variável que vai ser valor. Data, let, valor. E aí para cada uma dessas eu vou obter uma informação. Da onde eu vou obter essa informação? Eu vou obter ela lá da planilha lançamento, que é o objeto que eu criei aqui antes, ó. E aí, como que eu acesso as propriedades ou as funcionalidades desse objeto? Eu vou colocar um ponto e aí eu vou obter essas informações através de uma função que se chama getRange, que eu vou informar qual é o range que eu quero acessar e como a gente passa isso. Eu posso passar aqui, ó, linha e coluna. Então, qual que é a linha que eu quero? A linha 2 na coluna 1, 2, 3. Então, 2, 3. Então, vou passar aqui getRange, linha 2, coluna 3. E aí eu vou ter o valor da conta. Basta pegar aqui um getValue. Então, feito essa estrutura, isso daqui vai me retornar o valor da conta e gravar dentro da variável conta conforme o valor que estiver lançado, registrado aqui dentro. Feito isso, a gente vai repetir essa lógica para as outras duas opções. Só vamos mudar a posição. Ou seja, agora a data ela está na minha linha 3, na coluna 3, e o lançamento, o valor, ele está na minha linha 4, na coluna 3. Feito isso, nós obtemos os valores de conta, de data e valor. O próximo passo agora é acessar a página realizado. Então a gente vai usar de novo essa função que a gente fez aqui antes, ó, e a gente vai colocar então aqui let realizado. E aí eu vou chamar obter planilha pelo nome e vou escrever aqui o nome que é realizado. Agora eu tenho essa planilha e a gente tinha colocado aqui como instrução obter a última linha. Então, vou criar aqui uma variável chamada linha, row, e aí eu vou, a partir do realizado, eu vou usar uma função que vai me trazer a última linha. Então, eu vou usar o getLastRow. E aí, então, eu vou ter o número da última linha. Agora que a gente obteve aqui o número da última linha, a gente vai registrar os valores em uma linha após esta linha, né, dentro da planilha realizada. Para isso, a gente precisa aumentar o valor da linha que a gente obteve aqui para mais um. Como é que a gente faz isso? A gente pode colocar aqui row, que é a variável que a gente tem, recebendo um row, que é a própria variável mais um, ele vai somar, ou a gente pode fazer isso de forma simplificada, colocando o row mais, que é a mesma coisa que eu exemplifiquei antes. Agora,
Tendo posse dessas informações, nós podemos acessar aqui a nossa planilha chamada realizado e então obter um range, get range, e a gente vai obter o range, que vai ser a linha onde a gente vai gravar a informação. Então basta chamar aqui row. E aí, qual é a coluna? A gente vai escrever lá na primeira coluna, né? Então vamos olhar aqui, ó. Eu vou escrever na primeira coluna a conta. E em qual linha? Na linha final mais 1, que é o que a gente já obteve lá. E depois também na coluna 2, na coluna 3. Então eu consigo selecionar esse range, começando aqui então na linha 1, coluna 1. Depois eu vou colocar qual é o número de linhas que eu quero gravar. Eu vou fazer isso uma vez, né, uma linha de cada vez. Então vou colocar 1 para uma linha. E por último eu vou informar o número de colunas que eu quero gravar, né? O número de colunas aqui, ó. Se vocês observarem, sempre a ferramenta vai sugerindo o que é para preencher em cada função, né? Então eu vou colocar aqui 3, que é o número de colunas que a gente vai ter, que é a conta, a data e o valor. E aí, por fim, eu vou escrever aqui set values, aonde eu vou passar aqui, né, um exemplo, né, uma linha, que vai ser um objeto, um array, né, um array, que é os colchetes, e dentro desse array que representa a linha, eu vou colocar mais um para representar o registro, que vai ser a combinação de conta, que é a variável que a gente criou antes, a combinação de data e, por último, o valor, na mesma ordem que a gente tem aqui, né? Conta, data e valor. Então é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Dentro de uma linha, que é o que a gente está adicionando, a gente vai adicionar os valores, conta, data e valor. Feito isso, a nossa informação já vai estar gravada dentro da planilha realizado. Por último, nós vamos limpar o campo C4. Então, basta a gente obter aqui, né, a planilha lançamento.getRange. Então, a nossa C4 ela está na coluna 3, na linha 4. Então, vou pegar o range 4, né, da linha 4, coluna 3. E aí eu vou fazer uma função chamada clearContent para limpar o conteúdo dessa célula. Por último, a gente pode apresentar aqui uma mensagem para o usuário saber que terminou o processo, que está tudo certo. Então a gente pode usar uma função aqui que é o spreadsheet.getUI.alert para exibir um alerta. E a gente vai escrever aqui, né, o lançamento foi realizado com sucesso. Feito isso, vai aparecer uma mensagem para o usuário. Então esse aqui é o script, é um script pequeno, é simples, porém funcional. E o objetivo dele é demonstrar para você como utilizar esse recurso do Google Planilhas para fazer automações aí nas suas planilhas. Então eu pedi aqui para salvar, ele está salvando o projeto. A primeira vez que você vai executar isso, você vai precisar dar permissão, né, ali para a ferramenta AppScript acessar a sua conta do Google. Então eu vou fazer isso, eu vou clicar aqui em executar ou depurar pela primeira vez, né? Vou colocar aqui, marcar um ponto e vou clicar em depurar. Ele vai pedir para mim, provavelmente, as permissões. Eu vou pausar o vídeo para vocês não verem as minhas informações da conta e depois de dar a permissão, eu continuo aqui com vocês. Então, quando você clicar em executar pela primeira vez, como eu estava falando, vai aparecer aqui pedindo essa autorização e na sequência, quando você revisar permissões, ele vai abrir uma tela para você confirmar se você quer dar acesso ou não. Aí você tem que confirmar para você conseguir utilizar essa funcionalidade. Então eu pedi ali para dar permissão e aí eu vim aqui, ele apresentou para mim aqui o que essa aplicação ela vai fazer e está pedindo para mim dar permissão. Então eu vou dar permissão para mim conseguir utilizar. Então feito isso, já vai ser possível rodar essa nossa
funcionalidade aqui, né, dentro desse script. Feito isso, agora a gente precisa fazer o vínculo dessa função com o botão que nós colocamos aqui em lançamento, para ele ser útil. Se vocês observarem aqui que ele já executou, ó, no teste e colocou um valor aqui no final. Vamos lá. Em lançamento, nós vamos clicar com o botão direito aqui em cima do botão. Vai aparecer esses 3 pontinhos, onde nós vamos clicar nele e utilizar a opção transferir script, onde nós vamos informar o nome, né, do script que a gente criou aqui. Ó. Então eu vou até copiar, tem que ser exatamente igual, senão não vai funcionar. Lançar contas. E eu vou colar aqui, lançar contas. Ok, feito isso, está vinculado esse nosso script, esse nosso botão com esse script que a gente criou. Então a gente vai testar isso aqui agora. A gente vai clicar em registrar lançamento. Vocês vão ver que vai aparecer ali script em execução. E aí já executou e colocou aqui para mim uma mensagem. O lançamento foi realizado com sucesso. Vai limpar, né? Limpou aqui o campo. E agora a gente vai conferir se realmente foi lançado. Então vocês podem ver aqui que foi lançado um registro, né, de R$100 para a luz. E aí fica de forma mais fácil agora o lançamento dentro desse formulário. Basta eu selecionar aqui uma conta qualquer, fazer aqui a data. Se você não quiser usar a função hoje, você pode digitar a data também, não tem problema, né? Você pode fazer isso. Você poderia colocar uma data, né, aqui fixa, como por exemplo a data de hoje, 30/11/10/2022. E aí você poderia, de certa forma, usar isso como um campo de data, formatando aqui para data, e usar esse recurso aqui de calendário que ele habilita para você fazer o lançamento aqui de uma informação qualquer. Feito isso, colocar o valor aqui e registrar o lançamento. E aí está funcionando o nosso script. Vocês vão ver que vai lançar aqui um valor, né, novo toda vez que você fizer isso. Muito bem, pessoal. Dessa forma nós concluímos essa jornada onde eu mostrei para vocês como construir uma automação com AppScript dentro do Google Planilhas, utilizando JavaScript. E eu espero que isso auxilie você de alguma forma. Aqui é um exemplo simples, mas você pode escrever qualquer código que você deseja aqui dentro das funções, criar inúmeras funções que façam coisas que você precisa para automatizar o seu trabalho. Então eu espero que essa jornada tenha sido útil para o seu desenvolvimento pessoal, profissional, enfim, de qualquer forma. E eu espero ver vocês em breve aqui neste canal. Se você gostou, já deixa aí o seu like, compartilha com seus amigos e não se esquece de inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Um abraço e até mais!